E R$ 6,06 o dólar nesse contexto de pacote econômico e também das declarações do Trump, né, de possível boicote ao Brasil, ao grupo, né, aos BRICS. Bem, vamos lá tentar dividir esse assunto em partes, né? Tem uma parte que, sem dúvida nenhuma, tem a ver com essa ameaça do Trump, né, de tributar em 100%. Olha, às vezes eu acho que a gente está no episódio de South Park, que é aquele desenho animado lá, porque eles falam uns números ali que 100%, nem sei se existe isso, fazer isso com alimento, enfim, que seja. Agora sim, né, tem isso, mas também hoje o juro nos Estados Unidos subiu. E a maioria das moedas perdeu contra o dólar. É verdade que a moeda brasileira continua perdendo mais. E aí entra nessa discussão que é bastante penosa, né? A gente olha muito o câmbio, né? 6,08, mas francamente, isso nem me preocupa mais tanto. O que me preocupa é o comportamento dos juros. Por exemplo, se você for hoje entrar no Tesouro Direto, eu até abri a tela aqui para a gente pegar o último valor. Ó, se você quiser comprar um Tesouro IPCA para vencer em 2029, está pagando IPCA mais 7,08. Os contratos da curva de juros, só para pegar aqui os últimos, o que vence em janeiro de 2027 já está 14,08 e o de 28 em 14%, ou seja, está sendo negociado nesses patamares. Qual o problema disso? Que aí vai ser a soma de todos os medos. O que é a soma de todos os medos? Se de fato a gente subir a taxa de juros nesse patamar, porque, entre outros motivos, o mercado entende ou vê que a inflação está muito persistente, além de, enfim, tem a questão fiscal que já entra daqui a pouco. Mas, para além disso tudo, você desacelerando a economia de fato para chegar nessa inflação esperada mais baixa, o relatório Foco de hoje veio muito ruim para 25 e 26 também, né? Isso implica dizer que a economia desacelerando vai diminuir a arrecadação, diminuindo a arrecadação piora os problemas fiscais. E não bastasse tudo isso, e francamente eu estou aqui hoje num dia bastante melancólico, talvez, né? Porque quando você começa a estudar, rever os dados, só dá para chegar nesse sentimento, no final das contas. Você tem uma situação onde o endividamento das famílias está em 47% da renda disponível dos últimos 12 meses, e as empresas tomaram muito dinheiro emprestado, indexado ao CDI, imaginando que o CDI ia cair e o PIB ia continuar crescendo. Então, não sei, né? E aí, a Raquel trouxe aí um bastidor que é impressionante. O Congresso, olha, eu não sei se eu teria a mesma verve do Sakamoto para falar desse jeito tão direto, mas os adjetivos ficam poucos para descrever o tamanho do absurdo que a gente está vivendo. É realmente um absurdo. E aí a gente chega numa situação onde, dado ao desequilíbrio fiscal que existe, o desequilíbrio fiscal existe, a gente poderia ajustar ao longo do tempo com uma dinâmica de crescimento, que daria para fazer, só que isso daí já foi abortado. Então você tem que fazer o ajuste agora a curto prazo. E aí a gente tem que ver o vídeo das Forças Armadas da Marinha em particular, né, falando que não tem privilégio exatamente. Gente, assim, eu só posso ter um prognóstico dos mais sombrios para os próximos meses no Brasil. Não tem nem o que pensar diferente. Diego, eu queria fazer um comentário, depois uma pergunta para o André. Eu queria comentar a fala do Galípolo, do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, no momento em que ele diz que não vai segurar o câmbio no peito. Bem, felizmente, né? Porque é o seguinte, não tem como o Banco Central ficar torrando reservas. Sim, o Brasil tem um volume enorme de reservas, são bilhões de dólares, para tentar frear um movimento que é global, por conta do que a gente está mencionando sobre o Trump, sobre esse aumento de tarifas, e um movimento que é local, por conta da atrapalhada que foi feito na divulgação desse ajuste fiscal, que em vez de dar um norte, uma mudança de rumo e de expectativa para o mercado, o governo misturou, entrou com o marketing eleitoral, colocando a questão do IR, né, transformou isso no marketing político, a revelia da equipe econômica, eu tenho essa apuração, para atender a ala política, e agora querer que o BC resolva o problema do governo e gaste reserva, que é nosso dinheiro, certo? É um colchão de liquidez que defende o país para poder resolver um problema que o próprio governo colocou. Porque o câmbio devia estar ali, né, tá alto, o mercado está instável, tem o fator Trump, mas tem um desconto ali que é por conta dessas atrapalhadas do governo que não são da equipe econômica. Então, assim, o Galípolo está tendo a lucidez
de dizer, olha, eu sou o diretor de política monetária do BC, daqui a pouco eu vou ser o presidente, e não tem como remar contra essa maré. Você simplesmente torra o nosso dinheiro e não dá efeito. Agora, dito isso, eu queria perguntar para o André o seguinte, André, é muito preocupante ficar fazendo essas trapalhadas, porque dólar é inflação. E é isso que, às vezes, eu acho que a ala política do governo não entende. Porque você faz uma sinalização ali para a classe média, de que, olha, vocês vão pagar, vai diminuir o seu imposto de renda, etc., que é benéfico e tal. Só que mais inflação é ruim para a reeleição do presidente Lula. Como é que está o seu cálculo? Qual que vai ser o impacto desse câmbio a mais de 6 na inflação? Bem, vamos lá, né? Tentar dividir esse assunto de novo por partes, né? Eu não sei se eu tô aparecendo, desculpa, eu não estou vendo aqui. Sim. Ah, tá, desculpa. Para trazer esse assunto aqui, né? Eu acho que, olha, realmente, o Banco Central não consegue resolver, assim, no peito, essas questões, né? O que ele consegue fazer é diminuir e atenuar a volatilidade. A dúvida que fica, né, Raquel, é o seguinte: existe alguma disfuncionalidade no mercado de câmbio que precisaria de uma atuação agora maior? O que é uma disfuncionalidade? Uma demanda maior, sazonal, no fim do ano, para dólar, para ACC, que é adiantamento de contratos de exportação, ou algum tipo de remessa pontual. O Banco Central entende. Eu até achava que precisaria para jogar um pouco de água na fervura, mas o Banco Central, os técnicos dizem que não. Mas qual que vai ser a conta-erro disso daí, por assim dizer? A reunião do próximo do Copom é agora em dezembro, né? Muito provavelmente não é mais 50 pontos básicos que a gente está falando de alta. Estamos falando eu estou falando de 75, sei lá, uma semana. Estou me sentindo já para trás, vai ser mais, 90 pontos, 100 pontos base de alta, ou seja, se ele vai de 11,25 para 12,25, porque o Galípolo, o que ele vai fazer é tentar jogar com o manual debaixo do braço. Agora, o problema que a gente está agora, esse que é o problema central e a origem esse meu mau humor, eu falei melancolia, né? Mas esse mau humor que eu estou no limite. O estoque da dívida hoje é tão grande, entre outros motivos, porque o governo anterior teve que gastar muito por conta da pandemia, e, na minha opinião, está certo ter gasto muito por conta da pandemia, mas o estoque está tão grande que agora qualquer movimento, vamos dizer assim, um pouco mais deslizante, isso se traduz num déficit, não é nem primário a questão mais, o déficit é nominal. Nos últimos 12 meses se pagou só de juros nominais no Brasil, 890 bi. Não tem país que sobreviva desse jeito. De novo, o ajuste poderia ser para frente. Exemplo, por exemplo, da questão do IR. Faz sentido descontar o IR até quem ganha 5 mil? Né? Faz. Por quê? Porque isso daí pode aumentar até o lucro de quem ganha mais de 50 mil. Seria uma discussão razoável, tranquila. Só que do jeito que está e do jeito que foi apresentado também, gerou-se esse mal-estar, né? Então, aí te chega na máxima do, sei lá, citando aqui Chico Buarque, né? Essa sentença se anuncia dura, a mão mais depressa executa, que senão o coração perdoa. Eles têm que descer o sarrafo logo nesse negócio. No limite é isso. Pois é. Oi, fala, Diego. Não, ia só te passar a palavra mesmo, Sakamoto. O André, boa tarde, né? Obrigado aqui pela presença. Só uma pergunta. Pensando no cravo e outro na ferradura, neste exato momento, qual que você avalia sendo o comportamento do governo que é o mais equivocado neste momento, diante de toda essa situação? E qual que é o comportamento mais equivocado do mercado neste momento? Ótima pergunta, porque realmente eu acho que isso daí foi uma comédia de erros, por causa desse jeito, Sakamoto. Eu acho que teve dos dois lados. De um lado, você teve uma coisa que eu entendo que o mercado errou muito. Isso daí não é só eu falando, é só ver os dados do relatório Focus. E isso traduziu, entre outras coisas, por exemplo, para uma indústria de fundo multimercado que foi dizimada, né? Isso que aconteceu. Aí o que acontece nesse jogo que começa a se retroalimentar? O mercado ele projetou um PIB menor porque ele achava justamente que teria, né, uma situação de um PIB potencial menor por conta de gastos ou de um déficit do governo. Não aconteceu isso. Na verdade, teve um PIB mais forte. Aí, olha só a confusão que a gente se mete. Se a gente tem um PIB mais forte e eu tenho que controlar a inflação lá na frente, né, 2026, que é a discussão, então o remédio de juros tem que ser suficientemente mais forte para jogar o PIB mais forte para baixo. Pronto, começou a confusão.
começou a confusão, e esse incêndio começou e não teve ninguém. A brincadeira que eu sempre faço é a seguinte: cadê o adulto responsável? Não teve ninguém para colocar a bola no chão e falar, opa, vamos segurar. Eu posso entender também que existe, né, o governo demorou para encaminhar alguma dessas questões. E parte disso daí se deve a um evento também, vou colocar, trágico, que a gente está em ano eleitoral. Vamos ser francos, se fosse o governo anterior do Bolsonaro, duvido que o ex-presidente Bolsonaro, por mais que ele seja uma pessoa mais liberal do campo econômico, né, de fato teve medidas nesse sentido mesmo, né, algumas, né, que ele ia fazer um ajuste de corte de gasto antes de uma eleição municipal. Entende como essa coisa começou a ficar perdeu o sentido, perdeu a razão? E agora a gente chegou numa situação que, também abusando aqui da metáfora, né, não adianta mais psicanálise, tem que ir para a psiquiatria. Ou seja, vai ter que aumentar a dosagem desse remédio e, no caso, não vai ser via controle do câmbio, que realmente não dá para fazer isso, dá só para diminuir a volatilidade, vai ser nos juros. O meu medo é o seguinte: da mesma forma que o mercado errou 2023, 2024, o PIB para baixo e veio mais forte, o que está no relatório Focus hoje, de repente, está otimista demais, vai ser bem mais baixo, entre outros motivos, por conta da alavancagem das famílias e das empresas. E temos o caos feito, e a gente tem que ver deputado ligando para o governo, ameaçando que não vai fazer a reforma fiscal, porque sei lá, né? De novo, vou deixar para você, Sakamoto, que falou tão bem a respeito dessa indignação, né? Para ver se chama a atenção do pessoal, porque acho que é um limite. Ô, André, eu para encerrar queria falar contigo também, destacar outro trecho do que disse o Galípolo, né? Ele falou também sobre os juros, tá aberto aqui no nosso telão. Galípolo prevê juros altos por mais tempo para atingir meta de inflação. Bom, ele, então, é o futuro presidente do Banco Central, né, o Gabriel Galípolo. Ele disse que pode ser necessário manter a Selic elevada por mais tempo. A economia está mais dinâmica, com desemprego em mínimos históricos e o real desvalorizado. Isso indica a necessidade de uma política monetária mais restritiva por mais tempo. E aí, André, tá certo? Exatamente. É isso. O Galípolo, na minha opinião, está correto, né? Tem que ser isso, não tem outro jeito. Porque, para além dos nossos problemas, tem os problemas do mundo, né? A gente tem que deixar a variável de ajuste no limite é o seguinte: a taxa de juro em dólar do Brasil, porque o volume de estrangeiro por extrato de mercado financeiro é muito maior. A Selic está alta, 11,25, mas a depreciação do real foi muito maior do que isso em 12 meses. Então a taxa de juro em dólar está negativa, certo? Como você resolve isso, né? A taxa de juro em dólar? Duas coisas precisam acontecer: ou bem o dólar cai, ou bem o juro sobe. O que vocês acham que vai acontecer? São juros para permanecer no patamar elevado, não tem segredo. Agora, isso tudo para dizer que o Galípolo está tentando jogar a onda para cima para ver se ele consegue depois encaminhar esses juros mais para baixo, talvez até esperando que a economia não impique tanto, porque, olha, se começar esse clima mesmo, sair do mundo financeiro e entrar no mundo real, a minha preocupação é severa, porque a gente vai ter muito... A gente está numa situação bem diferente do que estava anos atrás, dados os níveis da profundidade do mercado financeiro hoje em dia e também da dinâmica do comprometimento das rendas das famílias. Isso eu acho bastante preocupante. Muito bom. André, perfeito. Obrigado pela participação. Um abraço, querido. Boa semana. Obrigado, um abraço a todos. Um prazer estar aqui. Valeu. Sakamoto, um abraço. Boa semana também. Boa semana, Diego, Raquel. Um abraço a todos e todas. Boa semana, Raquel.